Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós temos o especial da novela Cavalo de Aço, que está completando 49 anos de estreia, e daqui a pouquinho depois da vinheta eu conto para vocês um pouco do enredo e também curiosidades. Não sai daí. Cavalo de Aço foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, com um total de 180 capítulos, escrita por Walter Negrão, com direção de Walter Avancini e Davi Grimberg, e hoje ela completa exatamente 49 anos de sua estreia. Na trama principal, a história de Rodrigo, vivido por Tarcísio Meira, que volta ao município de Vila da Prata, interior do Paraná, depois de muitos anos para vingar o extermínio da família ocorrido em sua infância. O responsável pelo massacre é o arrogante latifundiário Max, vivido por Zimbinski. Para realizar seus intentos, Rodrigo torna-se líder de uma revolta social contra o velho fazendeiro, que domina a venda de madeira dos pinheirais e de todo o mercado de trabalho da região. Do lado de Rodrigo estão seus amigos, Santo, Carlos Vereza, Brucutu, Estênio Garcia, Sabá, Dari Reis e o professor Josélio Goy, que o apoiam em sua luta. Em meio à disputa, o rapaz se vê dividido entre o amor de Miranda, Glória Menezes, uma fazendeira rude de temperamento forte, e a jovem Joana, Beth Faria, a filha mimada e irresponsável de Max. Entretanto, a história do meio para o fim tem outro trecho. Max é misteriosamente assassinado. Entre os vários suspeitos, Rodrigo é o mais óbvio. Ao final, após muitas pistas falsas, o assassino é descoberto. Lenita, Arlete Salles, falsa sobrinha do velho, na verdade uma filha que ele desconhecia, interessada em sua fortuna. Essa então é a trama principal de Cavalo de Aço, muito parecida com outra novela que a gente veria anos mais tarde, e a gente vai saber qual é daqui a pouquinho nas curiosidades que eu vou contar para vocês agora. Cavalo de Aço foi a única novela de Walter Negrão no horário mais nobre da Globo, às 8. Anteriormente, ele tinha feito, para o horário das 19 horas, a novela O Primeiro Amor, com grande sucesso. Negrão foi pego de surpresa ao ser convocado para escrever a próxima novela das 8, já que ao concluir O Primeiro Amor, ele deu início à roteirização do seriado infanto-juvenil Shazam, Xerife e Companhia. Na verdade, o autor foi chamado para cobrir as férias de Janete Claire, que no início da década de 1970 emendava uma novela na outra. Tem direito a férias ou descanso e não havia outro autor com quem ela pudesse revezar na faixa das 20 horas. Prestes a finalizar Selva de Pedra, a autora vinha de uma sucessão de novelas consecutivas e certamente já estava exaurida. Então, o Boni comunicou a Negrão que ele escreveria a próxima novela das 8, a fim de dar férias à Janete. Para dar continuidade ao seu seriado infanto-juvenil, o Negrão convocou o Lauro César Muniz, que assim estreou na Rede Globo. Cavalo de Aço foi uma novela problemática e de muitas fases. Começou discutindo reforma agrária no seu subtexto. Aí, a dona censura federal proibiu o assunto. Depois, ela foi transformada simplesmente em uma história de amor. Isso até o roteiro começar a desenvolver uma campanha antitóxico com o aval do governo e, por fim, achou melhor proibir a veiculação do assunto, mesmo que ele enviasse a mensagem positiva de combate às drogas. Os censores não esperavam que fosse aparecer um papelote de cocaína em cena, o que imediatamente fez com que a campanha na novela fosse suspendida. Negrão então só achou uma saída para dar um up na novela: matar o principal vilão da história e criar assim um entrecho policial que acabou dominando a trama e segurando a audiência com uma das perguntas que mais instigam os telespectadores noveleiros, que é o quem matou. Nessa história, quem matou Max
vivido por Ziembinski. Daniel Filho afirmou em sua biografia, Antes que me esqueçam, que desafiou Negrão a aumentar a audiência da novela. Caso contrário, ela seria encurtada. Sobre isso, ele disse, às aspas, Cavalo de Aço foi outra novela que criou muitos problemas. A novela ia tão mal que quando estava no capítulo 90, cheguei para o Negrão e disse que a novela ia acabar no capítulo 100. Então o que ele fez foi liquidar todas as histórias paralelas até chegar à história central. No dia em que ele matou o Sr. Max, chamei-o e disse que a novela ia ter mais 50 capítulos. No fim, Cavalo de Aço teve 180 capítulos, ficando 8 meses no ar. Mas Negrão teve que continuar a novela com o Quem Matou Quem. Isso fez com que a novela emplacasse a partir do capítulo 100, fecha aspas. Walter Negrão afirmou ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia que Ziembinski não gostou de saber que seu personagem iria morrer na novela. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele ficou bravo porque estava fazendo um sucesso danado, meio Don Corleone, no estilo Marlon Brando em O Poderoso Chefão. Pedimos desculpas a ele e matamos o velho Max, e a novela explodiu. Fecha aspas. Negrão ainda queixou-se que o diretor da novela fazia outra coisa diferente do que ele escrevia. Sobre isso, às aspas. Eu escrevia uma história, o diretor mostrava outra. Como ele tinha mais acesso aos atores, o elenco ia pela cabeça dele, ficando contra mim. Virou uma guerra. Isso me deixava desencantado. Muitas vezes não era a história que eu havia escrito, fecha aspas. Cavalo de Aço foi dirigida por Walter Avancini e Davi Greenberg, com supervisão do Daniel Filho. Na época da estreia, Walter Negrão explicou como criou a história. Abre aspas. A novela surgiu de um papo descontraído com Gilberto Martinho, que é de Santa Catarina, região madeireira. Como minha mulher é do Paraná e tem muitos madeireiros na família, resolvi explorar o problema, com o qual tive muito contato pessoal. Depois de desenvolvida a ideia básica, voltei ao Paraná para fazer uma pesquisa e verifiquei que ainda hoje há muitos problemas de luta de terra na região. A história pode ser resumida em 2 linhas, e se não fosse assim, não acreditaria nela. É a história de Rodrigo, um maquinista de trem que volta à sua terra para descobrir os verdadeiros assassinos de seu pai. A partir daí, 1000 tramas e transes se desenrolam. Como eu ainda continuo muito influenciado pelas histórias em quadrinhos, terei 3 anti-heróis, personagens que serão minha curtição. O Professor, do José Lilgoy, Brucutu, do Estênio Garcia, e Sabá, feito pelo Dari Reis. Mal comecei a escrever a novela e lá estou apaixonado por eles, fecha aspas. O título da novela é uma alusão ao veículo do protagonista Rodrigo, uma motocicleta que apresentava um contraponto ao povo atrasado da fictícia cidadezinha da trama que só andava a cavalo. A moto de Rodrigo era o seu cavalo de aço. Sobre isso, o autor comentou, abre aspas, o objetivo é meramente simbólico, como elemento de composição do personagem. Em O Primeiro Amor, usei uma bicicleta. Em Shazam, Xerife e Companhia, uma camicleta. No Cavalo de Aço será a vez da motocicleta. Na próxima, talvez um veículo chamado Pé de Atleta. Fecha aspas. Walter Negrão baseou-se na ideia central de Cavalo de Aço para escrever um grande sucesso das 18 horas 15 anos depois, a novela Fera Radical, de 1988. Nessa história, a trama se inicia da mesma forma. Forasteira, dessa vez uma mulher, vivida por Malu Mader, chega de moto a uma cidadezinha a fim de se vingar de uma família responsável pela morte de seus familiares. As cenas externas de Cavalo de Aço foram gravadas em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi construída a cidade cenográfica da fictícia Vila da Prata. Os sapatos de sola de borracha usados pelo protagonista Rodrigo fizeram moda na época, passando a ser conhecidos como sapato cavalo de aço. O ator Carlos Vereza contou ao projeto Memória Globo que foi preso pelo DOPS durante as gravações de Cavalo de Aço, ficando vários dias detidos em uma cela e sendo submetido a interrogatórios. Os militares estavam convencidos de que o ator estava de posse de 2 informações importantíssimas. Primeiro, a localização de um dos guerrilheiros mais procurados do Rio de Janeiro. E segundo, a identidade do assassino de Max em Cavalo de Aço. Carlos Vereza se recusou a responder as 2 perguntas. E 8 dias depois, acabou sendo solto em uma rua do Leblon, retornando às gravações no mês seguinte. Tarcísio Meira e Glória Menezes passaram por um perrengue durante a gravação da explosão de um barco no Rio.
Segundo recordou Glória em depoimento a Flávio Rico e José Armando Vanucci para o livro Biografia da Televisão Brasileira, as aspas, para dar movimento e parecer que explodiu, fomos para as marolas. Só que uma veio muito forte e derrubou todo mundo. Fecha aspas. Tarcísio Meira completou, abre aspas. De repente, virou e afundamos, porque as roupas ficaram muito pesadas com a água. Fecha aspas. Enquanto os atores estavam no maior desespero e lutavam para não se afogar, o diretor Walter Avancini continuou com as câmeras ligadas, impressionado com o realismo das cenas. A correnteza levou os dois para longe da equipe. Bombeiros foram acionados, mas o casal só foi retirado do rio quando um contra-regra percebeu o que estava acontecendo e mergulhou para resgatá-los. Bom, a gente relembra essa história hoje, principalmente quando foi contada pelo Tarcísio, pela Glória, né? Eu cheguei a ouvir esse depoimento pessoalmente numa entrevista que eu assisti dos dois para um programa de televisão e parece tudo muito divertido. Mas relembrando isso agora nessa pesquisa para passar para vocês, me dá uma sensação tão angustiante, porque eu me lembro de Domingos Montanhé, lá em 2016, nos bastidores de Velho Chico, né? Me parece um episódio muito parecido. Ele foi mergulhar no rio e infelizmente não voltou mais. E isso é perigosíssimo, poderia ter acontecido com o casal 20 da televisão brasileira, né? E talvez a gente não teria visto tantas histórias incríveis feitas por esses dois. Então eu tive uma sensação bem angustiante relembrando essa história e pensando nisso, mas graças a Deus, com o Tarcísio e a Glória, não houve maiores problemas, né? Maiores tragédias. E a gente conseguiu continuar aproveitando do talento desses dois maravilhosos durante muito tempo ainda, que infelizmente não aconteceu com o nosso querido Domingos Montanhé. Só um momento aqui de reflexão para a gente relembrar que, às vezes, no trabalho, né, nos ossos do ofício, a gente acha que é só glamour, mas os atores passam por muitos perrengues e coisas muito perigosas. No caso do Tarcísio e da Glória, eles estavam ali em plena gravação, Domingos ainda foi para um momento de lazer. Mas enfim, chega de pensar nisso, de relembrar isso. Vamos continuar aqui com as nossas curiosidades. Cavalo de Aço foi a primeira novela inteira do ator José Lilgoy. Anteriormente, havia feito apenas uma pequena participação na novela O Bofe. Também a primeira novela na Globo, de Estênio Garcia, Sônia Oiticica e Fulvio Stefanini. Este em apenas uma participação. A trilha sonora nacional de Cavalo de Aço foi assinada por Guto Graça Mello e Nelson Motta, da qual os compositores se arrependem amargamente, de acordo com seus depoimentos a Guilherme Bryan e Vincent Villari no livro Teletema. Segundo aspas de Nelson Motta, desse disco, a única coisa que eu me lembro é que nós ficamos loucos. Nunca mais ouvi isso. Fizemos tudo às pressas. A novela não deu certo e a trilha também não teve nenhum sucesso popular. Fecha aspas. Já Guto Graça Mello disse o seguinte, abre aspas, uma das coisas mais detestáveis que já fiz na minha vida, porque ela consegue ser errada em todos os sentidos. As músicas são bobas, falsas, isso foi feito sem nenhum cuidado. Fecha aspas. Em 2006, a Som Livre relançou a trilha nacional de Cavalo de Aço em CD na coleção Master Trilhas, onde 26 trilhas nacionais de novelas e séries da década de 1970, que nunca foram lançadas em CD, ganhou este mimo todo especial. Lamentavelmente, não existem mais imagens dessa novela, a não ser algumas chamadas de estreia. A hipótese mais provável é que as fitas de Cavalo de Aço tenham se perdido no incêndio que ocorreu na Globo em junho de 1976. E este foi o vídeo de hoje, o especial da novela Cavalo de Aço, que completa aí 49 anos de estreia. Eu espero que você tenha gostado. Algumas pessoas já haviam me pedido há um tempinho atrás, mas agora tá aí para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Comenta, compartilha, dá like e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!